Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso preparatório CPROI. Eu me chamo Leonardo, sou um dos professores aqui da Academia Advisory e eu vou te acompanhar nessa sua preparação até a obtenção da certificação CPROI. E hoje nós vamos continuar nos aprofundando sobre o tema fundos de investimento. E o tema da nossa aula hoje nós iremos falar sobre documentos de fundos de investimento. Um conteúdo também muito importantíssimo que cai na sua prova com certeza, mas também é um conteúdo para você saber, você que quer atuar como especialista em investimento, assessor de investimento, é importantíssimo você saber para que você consiga vender este produto que é tão importante no mercado financeiro. Vamos lá então para a nossa aula de hoje, documentos dos fundos de investimento, e hoje nós vamos falar principalmente aí dos documentos legais que são o regulamento. Nós falaremos também sobre lâmina de informações essenciais. Nós traremos aqui para vocês também o formulário de informações complementares e o demonstrativo de desempenho. São documentos importantíssimos que, para todo investidor que deseja aplicar seu dinheiro, vamos pegar assim, o seu patrimônio num fundo de investimento, é importantíssimo ler esses documentos antes de se tornar um cotista, porque são documentos que trazem justamente informações sobre quem é o administrador, quem é o gestor, qual é a estratégia, aonde eu estou colocando, o que esse fundo pode aplicar, o que não pode, quais são as vedações do fundo. Então, são documentos essenciais para todo investidor saber, e você profissional, aí CPROI, profissional especialista em investimento, tem que estar expert para saber aí trazer melhores sugestões para os clientes e investidores. Vamos lá então? Quando nós falamos do primeiro documento, que é o documento do regulamento, talvez é um dos documentos mais importantes, mas também um dos documentos mais extensos aí que nós temos a parte dos fundos de investimento. Mas o que esse documento traz? Ele traz justamente falando sobre a constituição do fundo. Então, ele é um documento jurídico fundamental que estabelece a base da política de investimento. Então, o que vai ser essa política de investimento? A política de investimento ela vai ser muito direcionada para o gestor e ela vai dizer os ativos que são permitidos comprar e os seus limites. Então, vamos pegar um exemplo. Um fundo de renda fixa, crédito privado. Um exemplo. Crédito privado tem que ter no mínimo 50% do seu patrimônio em ativos de crédito privado. Então, dentro do regulamento vai estar explícito isso, que é um fundo que, no mínimo, tem que colocar 50% em crédito privado e os restantes, ele vai ter as aplicações. Pode fazer hedge? Esse fundo pode aplicar em ativos no exterior? É no regulamento que vai ter todas essas especificações. E por que é importante? Vamos pegar um exemplo. Eu posso estar entrando, um exemplo, em um fundo de crédito privado, de renda fixa, que tem um limite de exposição, por exemplo, em derivativos, que torna, ou alavancagem, que torna o risco do fundo um pouquinho maior. Torna o risco do fundo, vamos pensar assim, maior do que outros que não tenham essa especificação de limites. Então, para o investidor é importantíssimo saber disso, porque pode impactar. Vamos pegar um exemplo, um investidor super conservador, não gosta de se expor a risco. Se ele entra num fundo desse, é crédito privado, não tem risco, é renda fixa, mas não lê no detalhe que tem essa especificação de limites, ele pode estar depois recebendo uma decepção ou não gostando mais de fundos por causa justamente de não saber dessa informação. Então, o regulamento ele traz justamente uma dessas questões que é a política de investimento importantíssimo. Quem quer entrar em fundo de investimento tem que saber qual que é a política, aonde esse fundo pode aplicar. Outros são as taxas de administração, as taxas, enfim. Então, vai estar especificado no regulamento qual vai ser o percentual máximo de taxa de administração, de gestão, de performance, de custódia, ou seja, vai estar explícito todas as taxas que vão ser cobradas no fundo. E como nós já vimos nas aulas anteriores, as taxas elas impactam justamente no valor da cota. Então é importantíssimo o investidor saber disso. E você, como futuro especialista em investimento, pessoa que vai estar sugerindo investimento, é importantíssimo também você saber disso, aonde encontrar para falar com o seu investidor. Outro ponto,
no regulamento vai estar o direito e dever dos cotistas, não só dos cotistas, mas também as responsabilidades do administrador e do gestor. Então, o que o administrador pode fazer, o que o gestor pode fazer, quais são as punições, quais são os deveres, os direitos. Então, no regulamento vai estar tudo explícito, tudo detalhado, todas as informações a respeito disso. E outro vai estar informações sobre cotas, ou seja, quais são as regras de aplicação, resgate e cotização. Então, nós já vimos as regras, por exemplo, de quando nós falamos nas aulas passadas sobre cotização e liquidação, esses detalhes vão estar de forma detalhada, minuciosa no regulamento do fundo. E aí, uma atenção que eu trouxe aqui, que é a informação que cai sim na sua prova, é cobrado. Qualquer alteração relevante exige uma aprovação em Assembleia Geral dos cotistas. Nós vamos estudar nas próximas aulas falando sobre as assembleias, como que funcionam as assembleias dos cotistas. E qualquer mudança no regulamento precisa sim ser comunicado e aprovado via assembleia. Um exemplo que eu trago para vocês. O administrador ele deseja aumentar a taxa de administração. É uma mudança relevante que pode impactar aí no valor da cota, no patrimônio do fundo. Então, essa mudança, para que ela seja firmada, ela tem que sim passar por uma Assembleia Geral. Ou seja, vai ter que passar por Assembleia porque está modificando o regulamento do fundo de investimento. Um outro exemplo, se nós tivermos uma redução da taxa de administração, como não tem nenhum impacto negativo aí para o fundo e para os cotistas, não torna-se necessários aí uma convocação da Assembleia para redução da taxa de administração. Mas é importante saber tudo que uma alteração relevante que impacta o cotista tem que sim ser passado aí na Assembleia Geral dos Cotistas. E aí eu trouxe um exemplo, eu trouxe aqui um regulamento de um fundo chamado Capitalo 10, que é um fundo aí de previdência muito renovado, renomado aí no mercado. Então, ele é considerado aí um multimercado. Então, eu trouxe para vocês saberem justamente verem um exemplo de como que funciona o regulamento dos fundos. Então, aqui nesse regulamento vai estar as informações iniciais, vamos falar da classe, as subclasses, vão falar do administrador, quem que é o administrador do fundo, quem que é o gestor. Então, o gestor desse fundo justamente é Capitalo, ciclo gestora de recursos financeiros. Aí, ó, o administrador é o Intrag de distribuidora e títulos e valores imobiliários. Então, eu consigo saber todos os detalhes do fundo por meio do regulamento. Eu trouxe outro ponto, os encargos, as características, ó. A característica do fundo. O fundo é caracterizado como um fundo de investimento financeiro, um FIF, e contará com a classe única de cotas com prazo indeterminado de duração. Então, já coloca justamente, é um fundo que vai investir em ativos financeiros, então eu sei que vai ter CDB, vai ter título público, vai ter ações. Então, eu já sei, eu entro no fundo sabendo o que esperar, né? Então, é um detalhe muito importante, falo dos encargos, Assembleia Geral e Especial. Então, é um documento importantíssimo e aí quando nós falamos de prova, conteúdo para prova, regulamento cai muito. Geralmente é um documento mais extenso, mas é muito importante aí quando nós falamos aí para decisão de entrar ou não em um fundo de investimento. Outro documento que eu trago aqui dos fundos de investimento é justamente a lâmina. Como eu falei, o regulamento ele é um documento mais extenso. Quando nós falamos da lâmina, a lâmina vai ser justamente, vai pegar um resumo de todo regulamento e vai passar para o investidor. Então, a maioria dos investidores, eles olham a lâmina de investimento antes de entrar num fundo, que são informações ali mais resumidas. Mas dentro da lâmina tem o quê? Transparência, como eu trouxe aqui, transparência para o varejo. Ele vai ser um documento padronizado com o objetivo da facilitação, a comparação do grau de risco. Então, eu consigo ter uma escala visual de risco do produto. Ali na lâmina, eu trouxe um exemplo depois para vocês verem. Eu já consigo saber se é um risco alto, baixo, médio. Eu consigo saber porque está explícito qual que é o público, para quem o fundo é indicado, se é público geral, se é para PJ, para pessoa física, ou é para RPPS, para outros públicos. Eu consigo, isso vai estar especificado na lâmina. O total de gastos, ou seja, o custo real anual do fundo vai estar explícito, o histórico de rentabilidade, então eu já consigo ter
olhar ali para o fundo e já ver, nossa, esse fundo ele teve uma performance acima do benchmark, o fundo ele conseguiu superar o seu benchmark, que é o seu índice de referência. Então eu consigo, qual que está sendo a rentabilidade, a performance do fundo nos últimos 12, 6 meses, 24, 36 meses, eu consigo visualizar isso. E um ponto que eu trago também, sempre quando eu estou trazendo esse ponto aqui em parênteses, nesse quadradinho, é um ponto relevante aí para vocês gravarem para a prova, que é obrigatório para fundos abertos destinado a público geral. Então, a lâmina vai ser sempre obrigatória para fundos destinado ao público geral. Porque quando nós falamos, quando não é para o público geral, nós estamos falando de fundos para investidores qualificados e profissionais, que subentende-se, para mim ser um investidor qualificado profissional, eu tenho que ter um limite, seja de 1 milhão ou de 10 milhões, e eu tenho que atestar por escrito que eu estou ciente, que eu tenho um conhecimento maior do que o público geral e eu tenho condições de me isentar de algumas informações porque eu já tenho esse conhecimento. Então, por isso que para muitas vezes públicos destinados a investidores qualificados e profissionais, muitas vezes não vai ser obrigatório a lâmina do fundo, porque subentende-se que esses investidores têm um conhecimento maior porque eles atestaram por escrito que têm esse conhecimento. Mas para o público geral, tem sim a obrigatoriedade. Passando aqui o exemplo da lâmina, eu trouxe o mesmo fundo, o Capitalo, então aqui vai falar sobre justamente o objetivo do fundo, então vai ter qual que é o objetivo do fundo, então nesse investimento, né, o Capitalo K10, aplicar recursos em ativos financeiros em diferentes naturezas, riscos e características sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, porque ele é um fundo multimercado, então, ou seja, quando uma pessoa abre a lâmina, ela já sabe, nossa, esse fundo ele não tem uma concentração mínima, então ele pode aplicar em qualquer natureza de ativos financeiros, mas a gente está explícito aqui que ativos financeiros. Tem o público-alvo, aí tem o que eu trouxe para vocês, o histórico de rentabilidade, então como que performou em 2021, 22, 23, 24, qual que é o acumulado, então se a gente olhar no acumulado, que desde o início, olha, nós temos aí um acumulado de 142%, então em percentual do CDI. Então significa, nossa, tem um fundo que está superando no longo prazo o CDI. É um fundo que, dependendo do meu objetivo, pode se adequar para a composição da minha carteira. Tem de forma gráfica, aí os meses positivos ou não, tem o relatório de o retorno mensal do fundo e do CDI. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês sobre como que é a lâmina, esse documento tão importante aí quando a gente fala de fundos de investimento. Tem também aqui informações que eu trago aqui para vocês do fundo mesmo. Então, como eu mencionei, a lâmina vai ser justamente um resumo do regulamento. Então, investidores muitas vezes, eu considero o regulamento muito extenso. Eu leio de forma detalhada aqui a lâmina que eu consigo já ter muitas informações sobre o fundo. Mas se eu quero me aprofundar sobre a estratégia do fundo, o regulamento é o documento aí indicado para fazer essa análise. E aí a gente traz os outros documentos que são essenciais quando nós falamos de fundo de investimento. E o primeiro está o formulário de informações complementares. Esse formulário ele vai explicar com profundidade a política de investimento, os riscos envolvidos e aspectos operacionais como tributação e custódia e o suporte técnico ao regulamento. Então, se eu quero saber como que funciona, por exemplo, a tributação de forma detalhada do fundo, esse formulário de informações complementares vai ser justamente o documento indicado para mim fazer essa análise. Então, se eu quero saber a respeito do Comecotas, esse fundo cobra ou não, qual que é o percentual de Comecotas, esse fundo ele é isento ou não, esse fundo vai trazer de forma profunda, então ele explica com profundidade a política de investimento do fundo. E o outro documento também importantíssimo é o demonstrativo de desempenho. Ele vai ser um relatório que ele tem um padrão e ele vai apresentar a rentabilidade acumulada do fundo. Vai apresentar o histórico das cotas, o cumprimento da política de investimento e esse fundo ele deve ser enviado anualmente aos cotistas. Então, como eu falei, a lâmina ela vai ser
o resumo de todos esses documentos. De forma resumida, eu consigo essas informações. Mas eu quero me aprofundar na informação a respeito da rentabilidade. O documento indicado é demonstrativo de desempenho. Eu vou conseguir ver o histórico da rentabilidade, o valor da cota, se teve o cumprimento da política de investimento ou não. E esse documento ele é enviado aí anualmente para os cotistas. Então, todo ano os cotistas recebem esse documento para fazerem justamente uma análise, porque, como mencionei, eu tenho direito a voto. Então, se eu perceber que, por exemplo, o fundo não está cumprindo, eu posso, numa eventual assembleia, questionar ou tomar uma decisão de sair do fundo justamente por causa dessa análise que eu tive a partir desses documentos. E aí eu trago justamente o último documento aqui para nós finalizarmos, que é o termo de adesão. É um termo importantíssimo também quando nós falamos de documentos. E o termo de adesão nada mais é do que a ciência de risco e ingresso. Ou seja, ele vai dizer, ele vai demonstrar, quando eu assino o termo de adesão, que eu estou ciente do risco daquele fundo, o risco que aquele fundo tem. Eu estou ciente das informações que estão detalhadas em todos os outros documentos. Eu estou ciente disso e por isso eu assino que para isentar, quando todo fundo tem que ter todo fundo aí tem que ter, exceto existe uma exceção para assinatura do termo de adesão, nós vamos ver nesse slide, mas exceto essa exceção, todos os fundos devem ser assinados. Eu decido investir num fundo de investimentos em renda fixa, crédito privado, eu tenho que assinar o termo de adesão. Fundo de investimento em ações, tenho que assinar. Um fundo de investimento multimercado, tenho que assinar, porque é o fundo que justamente ele fala que eu estou ciente de todos os riscos que aquele fundo tem. Nada mais é do que eu estou ciente de todo. Eu li os outros documentos e eu estou ciente. Eu quero investir, mesmo lendo todas as características, estou de acordo. É isso que significa esse documento. Então, ele vai formalizar a entrada do investidor no fundo de investimento. Então, uma declaração de leitura, o cotista atesta em caráter irrevogável que recebeu, leu e aceitou o regulamento e a lâmina do fundo, e ela tem uma validade jurídica. Pode ser assinado digitalmente ou por meio de um clique de aceite eletrônico nos sistemas de distribuição. Então, normalmente é no aplicativo mesmo, eu dou um clique dizendo que eu estou aí ciente do risco para mim fazer a aplicação naquele fundo. E aí tem justamente a informação, que é uma informação que cai em prova, que é justamente fundos simples, eles não necessitam da assinatura de termo de adesão. Por quê? Porque fundo simples, para ser considerado um fundo simples, tem que aplicar 100%, né, dos ativos, o patrimônio, a maior composição do patrimônio líquido tem que ser em títulos públicos. Então, como é um fundo que tem uma volatilidade super baixa, baixíssima, então não existe risco quando eu aplico em um fundo de investimento renda fixa simples. Então, subentende-se que não necessita da assinatura do termo de adesão por a volatilidade ser menor desse fundo, por esse fundo ter um risco menor, então subentende-se aí pela lei que não precisa da adesão, da assinatura do termo de adesão. Então, pessoal, nós estamos finalizando a nossa aula. Esse é um tema importantíssimo, como mencionei. Guardem isso. O fundo simples não necessita da assinatura do termo de adesão. É um conteúdo que pode cair assim na prova, pode cair como pegadinha. Então, guardem isso, não só para a prova, mas também para você que quer trabalhar aí na área de investimento. Então, é isso, pessoal. Finalizamos mais uma aula aqui do nosso curso preparatório CPROI. Eu quero convidar você que não viu as nossas outras aulas, veja aqui no canal, nós temos uma playlist exclusiva do CPROI, nós temos também playlists exclusivas para você que quer saber como que é a rotina de especialista em investimento. Então, quero convidar você a ver os vídeos do nosso canal aqui na Academia Advisor e também convidar você a curta, se você gostou desse vídeo, curta, que nos ajuda com que esse vídeo alcance mais pessoas, e também compartilhe esse vídeo com os amigos, nos grupos, que vai ajudar com certeza mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Então é isso, pessoal, eu agradeço e até mais, até a próxima aula. Forte abraço!